Você sabe quais são os principais elementos para a construção de um valuation? Olá, bem-vindo ao canal, sou Rafael Disconzi e se você é novo por aqui, nesse canal compartilho conteúdos de finanças, investimentos e economia. Por favor, inscreva-se, faça seus comentários, sugestões e deixe um like se gostarem desse material. Nesse vídeo iremos analisar o contexto das análises de valuation e os 3 pontos básicos que definem o valor de um negócio. A chamada precificação de ativos é uma das partes mais fascinantes no mundo de finanças. E o mais intrigante do termo em inglês valuation, também fartamente utilizado no Brasil por investidores, analistas e gestores de recursos, é que não existe resposta ou metodologia que possa ser considerada como a única correta. O objetivo mais importante do avaliador é, através da aplicação de uma teoria específica ou algumas combinadas, atingir não necessariamente um só valor, mas uma região de preço para o ativo. É necessário nunca perder de vista que em qualquer análise que esteja sendo realizada, existem 2 dimensões que jamais podem ser ignoradas. O potencial de retorno, seja de lucros ou de fluxo de caixa, e o risco embutido nessa projeção. Apesar dos aspectos altamente técnicos, qualquer processo de precificação de ativos envolve também muita arte. Alguns pontos intuitivos não podem ser desprezados, mas sim acrescidos quando e sempre que o avaliador assim o desejar. Uma empresa bem administrada, por exemplo, pode ter uma taxa de desconto de seu fluxo de caixa ajustada. Já a falta de liquidez de uma ação pode nos levar a considerar como mais provável o ponto inferior do intervalo de preços encontrados no processo de valuation. As simplificações que tenho visto em relatórios de analistas, sobretudo quando há comparação entre empresas de diferentes países, vêm empobrecendo essa análise. É paradoxal a situação, já que o processo de globalização da negociação de ações deveria estar sofisticando as técnicas de avaliação e não reduzindo a discussão. A saída encontrada por alguns analistas pela compreensível falta de tempo para acompanhar sistemas tributários de depreciação, amortização, de regras contábeis em geral, é comparar os balanços através de múltiplos mágicos, cada vez mais superficialmente, chegando ao máximo na análise até o lucro operacional de uma empresa. Isso significa não valorizar outros itens contábeis importantes, existentes até o lucro líquido. O excesso de arte também pode comprometer uma avaliação, já que o mundo não é tão simples assim. E análises rasas podem gerar resultados rasos também. Mas a palavra simplicidade não deve desaparecer em nenhum momento de nosso horizonte. Os resultados de um bom processo de evaluation normalmente são aqueles que as pessoas observam e rapidamente entendem o que está sendo proposto. O maior trabalho deve ser feito pelos analistas nos bastidores, para alimentar o modelo de boas informações. Como diz uma famosa expressão em inglês, trash in, trash out. Portanto, ao longo dos vídeos desse canal, vamos tentar entender um pouco do mundo da análise de ações e precificação, sempre alertando que os caminhos óbvios e do senso comum podem ser os mais perigosos. Nosso primeiro desafio é saber diferenciar os conceitos de preço
e valor. Quantas vezes nos deparamos com situações em que vamos comprar algum objeto e achamos que não vale aquilo que está sendo pedido? A diferença entre preço e valor definitivamente não é uniforme. O preço pode ser fixo ou variar um pouco de acordo com a concorrência. Normalmente, é definido em função do público-alvo de determinado produto ou serviço. A ideia do valor, porém, é muito diversa e definitivamente depende da visão individual de cada potencial consumidor. Se tomarmos como exemplo 3 objetos distintos, como um quadro de um pintor famoso, um carro ou uma maçã, podemos visualizar a dimensão das questões das preferências. Por exemplo, um apreciador de arte pode pagar o preço aparentemente exorbitante de um bom apartamento na aquisição de um quadro em um leilão. Essa mesma pessoa pode não ter carros sofisticados entre seus principais interesses. Seria incapaz de pagar um preço além de um automóvel popular para se locomover. Enquanto isso, os apaixonados por carros às vezes até preferem economizar em coisas aparentemente mais importantes, como o direito de morar bem, viajar com a família, para ter na garagem uma linda Ferrari. O exemplo do valor de uma maçã talvez seja o mais contundente. Qual é a diferença de valor de uma simples maçã para um sujeito que acabou de jantar e espera sobremesas e para um indivíduo que passa fome há 2 dias? Nesse caso, o preço diverge completamente do conceito de valor. Provavelmente, em um restaurante famoso, destinado a classes mais abastadas, o preço de uma maçã, talvez em outras formas, como tortas ou como creme, seja muito superior ao custo de uma unidade da fruta numa feira livre, onde um indivíduo pobre certamente buscará o produto com maior avidez de necessidade. Cabe ressaltar aqui, não entramos no conceito de preço relativo, que se refere à renda relativa de cada cidadão. No caso de empresas, também não conseguimos eliminar a individualidade de cada oferta de ações, mas podemos contar com um ponto em que há certo consenso. O objetivo de uma empresa é, primordialmente, gerar lucros que se transformem em caixa para os seus acionistas. Obviamente, existem limites que, na verdade, podem ser agregadores e não destruidores de valor, como aponta o senso comum. Portanto, o valor justo de uma empresa para seus acionistas representa o que ela pode gerar de retorno no futuro, expresso em valores de hoje. Há 3 pontos básicos para definir esse valor. Primeiro, projetar o fluxo de caixa da empresa para os próximos anos. Segundo, fixar a taxa de desconto que irá trazer essa projeção de fluxo de caixa para valores atuais. E a taxa de desconto deve ser cuidadosamente trabalhada para refletir adequadamente todos os riscos envolvidos. E por último, trazer o fluxo de caixa a valor presente, usando essa taxa de desconto definida. Obrigado por assistirem, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscreverem no canal, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!